Olá, pessoal, retornando então do nosso intervalo. Até o intervalo a gente está justamente comentando, né, sobre a implantação e a gente comentou aqui como inicia o programa, então a gente foi até o passo 3. Dando continuidade, então, aqui, né, relação dos benefícios do programa 5S. Aqui eu tenho os 5 censos, né, ó, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuki, né? Então, e aqui os benefícios. Maior flexibilidade, maior redução de custos, melhoria da qualidade, respeito máximo, maior segurança, aumento da produtividade. Por quê? Porque também tem o seguinte, quando a gente está falando do programa 5S, é claro, em alguns casos a gente está falando de uma clínica veterinária, né? Um hospital. Em outros casos a gente está comentando sobre o comércio varejista. Só que a gente pode estar falando também de uma indústria, né? Então, às vezes o equipamento ele foi deixado lá, ele está ligado na tomada, mal organizado, a pessoa pode bater ali, ele acaba se acionando e a pessoa pode, né, vir a sofrer acidente. Tem um conhecido que o que acontece? Trabalha com serralheria, né? E daí o equipamento ele tem toda uma proteção para que se ele não tiver com tais pontos assim, né, prontos, ele não aciona. O que acontece? Às vezes o funcionário, né, ele mexe no equipamento para que ele não interrompa, né? Então assim, aquilo que seria um módulo de segurança, ele tem que estar com uma mão aqui, outra mão ali, para que justamente ele não se machuque. Às vezes o cara, não, faz uma gambiarra, estraga o equipamento para poder funcionar sem aquela devida segurança. Então, assim, isso é um cuidado, tipo, jamais deixar, né? Jamais deixar. Aí depois o funcionário ganha dano moral, tá? Tive uma situação assim, que o funcionário reclamou em relação à segurança dele, que o equipamento não estava conforme e o empregador não deu bola. Ok. Então, fala. Não? Não entendi. Kaban mo la pan? Mas kaban no ano, mabdan se kaban no ano, kaban no. O Oscar está comentando em outro idioma com a gente, ele está com o microfone aberto. Também. Eu posso fazer assim, ó. Legal. Resolvi. Beleza, pessoal. Aí aqui um assunto, né, a respeito do 5S. Aí, como é que o cara aprendeu? É questão de prática, né? E daí a questão de prática fez com que ele tivesse a mesma coisa em relação ao programa 5S. Então, assim, o que vai formar a pessoa, né, ter um ambiente agradável e tudo mais, é praticar, e a prática vai gerar o hábito. Não conversei sobre hábito com vocês, mas eu posso comentar bem rapidamente. Quem tem filho, ou quem tem sobrinho, ou, né, algum parente menor, sabe como é que é quando você começa ali na educação e você diz assim, escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes. E a pessoa, não, depois ele tenta resistir, certo? É bem interessante, né? Tenho um filho agora de 13 já. Então, assim, no começo, fez a tarefa, isso porque, assim, é um pai geração século XXI, né? Se fosse do século passado, aí, né? Não sei, eu já não tive não era tão agressivo assim, né, o comportamento, mas o pessoal que é mais velho, assim, na época dos avós, assim, era tipo assim, acho que o cara já nem pedia, já dava assim na orelha, né? Mas o pessoal fazia, nem chegava a esse ponto, acho que o medo era tão grande. Como diz a minha mãe, era só regalar o olho. Isso, o medo era tão grande, né? Hoje em dia já não, hoje em dia um pouco da educação, não sei, a gente vai aprendendo com os filhos, né? A gente ensina, mas vai aprendendo. Então, com o filho foi muito dialogado, não comigo, acho que comigo assim ele tem um pouco de receio, mas nunca, né? Sempre fui bem querido. Mas assim, a esposa fala alguma coisa, ele quer tentar dialogar ou argumentar, mas geralmente o pai não quer argumentar, né? Ou a mãe não quer argumentar, ela fala assim, ó, você deve fazer isso, né?
Então é por isso. E não é aquela questão de argumentação. Passei por umas situações que eu vivenciei, eu na qualidade de aluno, né? Eu vivenciei o desembargador pedindo para o aluno fazer uma determinada coisa, né? Que era o correto. Aí o aluno quis argumentar. Aí o desembargador, que já era um velhão, aí ele tentou de novo. Aí o aluno argumentou de novo. Esse professor ficou tão bravo, ele falou, cara, assim, ó, não que eu queira dizer nada, mas na vida você tem que aprender que em alguns momentos você tem razão e em outros não tem. Ele realmente, o aluno não tinha razão, mas nenhuma, estava muito, não era uma argumentação, ele queria um procedimento ali. Não, daí ele falou assim, em alguns momentos você tem que aprender que tipo assim, cara, observa a situação, essa tua argumentação não vai levar a nada. E é muito da educação. Bem, vamos voltar ao exemplo de escovar os dentes e fazer a tarefa. Chega num momento que a criança ela já está tão assim, de tanto fazer, praticar aquilo lá, que acaba criando como um hábito. Quando vira um hábito, o que que acontece? Aí você vai, sei lá, vai sair, vai passear, vai para alguma outra localidade, aí a criança ele percebe que ele esqueceu a escova de dentes. Cara, se você não parar na farmácia, não parar no supermercado, comprar uma escova de dentes, a criança vai morrer porque não escovou os dentes. Então, assim, né? Claro, ninguém vai morrer, mas exagerei um pouquinho, mas assim, acontece, né? Cria o hábito na pessoa, a pessoa tem aquela sensação que ele precisa fazer aquilo. Talvez vocês também tenham com diversas outras coisas aquela situação assim, eu preciso fazer aquilo para ter a sensação de dever cumprido, né? Por quê? Porque a pessoa dentro dela não se sente bem, de tanto, né, que foi. Então essa questão aqui da prática, eu trouxe um pouquinho mais, que é a questão do hábito, tá? É porque em outra disciplina eu leciono a questão da ética, e a ética está relacionada a costumes, que está relacionada ao hábito, né? Enfim. Vamos lá, vamos adiante. Então aqui é a questão de também, né, de você trabalhar com os seus funcionários até tal ponto que aquilo vire uma prática, né, um hábito deles, ok? A ideia é que se torne um hábito eles manterem, né, um ambiente organizado, limpo, um ambiente saudável. Então ali os sensos, né? O primeiro senso, retomando ele, é o senso de utilização, né? Então há, né, o descarte, a seleção e a classificação. Então, na prática, separar consiste em identificar os materiais e objetos que são necessários dos que são desnecessários ao posto de trabalho. Então, assim, qual que é o posto de trabalho? Meu posto de trabalho é esse aqui. O que que é necessário? Ok. O que que é desnecessário? Para lá. Os materiais, ó, tudo que é desnecessário é retirado do local de trabalho. E os materiais e objetos que são necessários serão classificados de acordo com a sua frequência de utilização. O que não é necessário sai fora, e os outros daí você vai classificar conforme a frequência que você precisa deles. Aqui ele dá uma sugestão, esse material é bem bacana. Então ele diz assim, ó, a sugestão, caça ao inútil. Tá vendo aqueles post-its de várias cores? Então a caça ao inútil consiste no seguinte, coloca-se um post-it, né, aqueles adesivinhos, que a gente chama de post-it, não sei qual seria o outro nome, né? A gente trouxe como se fosse português, em todos os objetos do local de trabalho, equipamentos, máquinas, ferramentas, mesas, bancos, em tudo. Quando se utiliza um objeto, retira-se o post-it, se não está lá. A fim de cerca de 2 semanas, procedemos do seguinte modo: objetos sem post-it são úteis, eles ficam no local de trabalho. Objetos que ninguém tirou aquele adesivinho, o post-it, eles são inúteis. Tipo assim, passou 2 semanas, que nem a gente conversou. Às vezes o funcionário tem resistência, né? O cara é acumulador ali, o cara não vou precisar, então vamos botar os adesivos ali, né? Passa 2 semanas, aí você olha lá e fala assim, ó, cara, tá cheio de coisa adesivada aqui, uns equipamentos aqui, né? Vai tirar, tá? Bem legal esse do post-it, né? Separar, né, o necessário, que o uso frequente, mantém no local de trabalho, né? Uso esporádico. Precisa, mas assim, né, esporadicamente, né, em algumas localidades. Algumas situações, quer dizer, manter próximo do local de trabalho. Objetos que precisam ser fixados ou instalados. Aí, então, você procede, né, com a instalação. Então, tem vários vídeos. Eu gosto muito quando eles fazem vídeos ali a respeito de escritórios.
Então você vê ali, questão de home office, ou do que, claro, depende da atividade de cada um, mas daí você vê, por exemplo, quem trabalha em home office, ou trabalha muito questão de filmagem, filme, né? Questão de audiovisual, edição. Aí você vê assim que às vezes o cara tem muitas câmeras, então ele bota assim os cabos da câmera, ele bota um espacinho pendurado, a câmera fica num local, aquele mais fica assim até bacana o espaço, né? E o que ele não utiliza, ele dá uma outra, coloca numa outra localidade. Desnecessário. O desnecessário, ele pode ser útil para outras pessoas. Então, assim, não tem utilidade, aquele que ficou com post-it, então ele pode servir para uma outra pessoa. Se ele servir para uma outra pessoa, você envia para esse local, ou para esse departamento, ou para essa pessoa. Se ele for útil para uma outra unidade, Fabril, manda para essa outra unidade. E se for totalmente inútil, aí é dar fino no produto. Aqui ele fala providenciar baixa, porque é o seguinte, se a gente estiver falando, né, de um órgão público, e está tudo no inventário, está tudo com aquela plaquinha, né, com número, tipo cadeira tal, mesa tal. Aí você não pega e joga na rua, né, porque daqui a pouco alguém vai sentir falta da cadeira, número tal, banco. Então, assim, tem que dizer assim, ó, isso aqui não tem, mas serventia, para que daí, então, eles procedam à baixa e procedam ao descarte. Eu não sei se vocês viram, postaram uma imagem nas redes sociais a respeito dos Correios. Eu tenho uma pessoa conhecida que ela trabalha nos Correios há muitos anos, fez concurso para os Correios. Desculpa. Está num nível já mais alto dos Correios. O que acontece? Com os Correios, né, ele é uma empresa pública, né? Então, tem concurso, tudo, tem toda uma série de formalidades. Então, você não pega a bicicleta e dá fim naquela bicicleta dos Correios ou na moto. Aí postaram nas redes sociais um monte assim, de bicicletas dos Correios, já eram mais velhas, estavam lá paradas, uns veículos e tudo mais. Aí eles falaram assim, você é a favor da privatização? Se essa empresa, não, sim ou não, né? E se os Correios fossem privatizados, você acha que, né, deixariam o dinheiro ficar dessa forma? Ele mostra um monte de veículos parados, a gente acaba vendo, o carro rodou um monte, chegou num patamar que tá lá, né? Não dá para o cara chegar, levar num desmanche lá e dizer, desmancha aí, dá 1.000 pila, né? Mas sim, tá? Óbvio que tem maneiras e formas ali de fazer essa baixa, né? E dar fim nesse bem ali. Beleza. Benefícios do separar. Separar, então, elimina os materiais e objetos excessivos, aumenta a disponibilidade de espaço. A pessoa vai ver assim, nossa, né? Eu pensava que eu precisava de mais mesas, como a minha mesa já é bom o suficiente. Reduz o desperdício, uso mais racional, né, do espaço. É fundamental fotografar, registrar a data na foto, ou filmar os locais de trabalho antes de iniciar esse programa, né? Isso é uma boa prática, com vista a comprovar mais tarde as melhorias. Claro, porque também é legal assim, passa um tempo, o cara vai dizer, mas será que teve alguma serventia, né? O programa 5S, a ideia é justamente você ter fotos do antes, do depois, né? E esses registros vão servir como fatores de motivação para outras áreas. O segundo senso, desculpa, passei muito rápido. Organização, ordenação e arrumação. Então, aqui, é só uma figurinha bem interessante, com uma charge. Na prática, organizar consiste em definir onde se coloca e como se tem acesso aos materiais e objetos necessários. Primeiro a gente fez lá, classificou, lembram? Então, agora, onde é que eles vão ficar? Arranja os materiais e objetos de um modo funcional. Cria um sistema de acesso usando um código de cores, etiquetas e rótulos que facilitem a ordenação das coisas. Mantenha cada material ou objeto no seu lugar próprio, né? Então, ali a gente consegue ver uma imagem ali também. Desenvolve o hábito de armazenar. Desenvolve o hábito de armazenar, procurar, remover para uso ou retornar ao lugar correto de todos os artigos necessários, né? Outro benefício, economiza tempo,
e, né, também melhora o processo de comunicação e interação com o local de trabalho. Arranjar, a questão de arranjo físico, arranjar um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Terceiro senso, o senso de limpeza ou o senso de conservação, né? Essa imagem ali não está legal, né? Imagina, né, você ter que trabalhar no local e esse é o vestuário. Na prática significa senso de limpeza, né, ou até sanidade. Remover toda a sujeira do local de trabalho. Limpar cuidadosamente. Permite identificar as fontes de sujeira. Identifique e elimine as origens da sujeira ou pelo menos tente isolá-la. Às vezes também pode acontecer assim, ó, na questão da limpeza, tá? O maquinário nunca é limpo e ele tem vazamento de óleo, a máquina está vazando óleo e o cara não sabe nem da onde que está vazando. Por quê? Porque o óleo está correndo, né? Se o ambiente estivesse mais limpo, você até saberia, né, da onde é que é o vazamento para saber como arrumar. Isso acontece muito, assim, quem às vezes não está no dia a dia da indústria, a gente pode pegar como exemplo a questão do veículo, né? Imagina um veículo lá que tem vazamento, o cara não sabe se alguém despejou na hora que foi encher o óleo do carro, se despejou lá em cima, ou se o motor está com vazamento, ou se o vazamento... De onde é que é aquele vazamento? Por quê? Porque só está vendo que está pingando ali do protetor de cárter. Por isso que é tão importante a questão da limpeza. Então, na prática a gente comentou, né? Remove toda a sujeira do local de trabalho, limpa cuidadosamente, identifique as origens, a gente tinha comentado, inspecione continuamente a limpeza do local de trabalho. Pergunte sempre, por que é que está sujo? De onde que vem esse derrame, né? De onde é que está vazando? E de onde vem o lixo? Ou este lixo, né? Algumas imagens ali, tipo, né? Sei lá, né? Acho que nem diz ali, né? É necessário algum comentário? Essas imagens, tem algumas imagens ali que são de escolas públicas, né? De São Paulo e tudo mais. Então você vê assim um local, né? Tipo a carteira, né? Tipo, cara, nem vou comentar, né? Agora olha aqui um outro ambiente bem mais agradável, logo abaixo aqui, né? Benefícios da limpeza: melhoria do nível de segurança operacional e pessoal, prevenção, limpeza depois de uso, né? E melhor identificação e solução de problemas, né? Uma outra atitude também, cara, depois você fez toda a limpeza, é justamente você incentivar, né, que a pessoa, né, para que elas cuidem, para que elas não sujem, né, não sujem o ambiente de trabalho. Então, limpe não sujando. Ficha de limpeza, que é bem interessante. Vocês sabem que a faculdade tem. Aliás, deixa eu ver aqui o negócio, só um pouquinho. Ó, vou só apagar aqui o dado aqui. Olha aqui, pessoal. Ó. Aqui a faculdade, atrás da porta, ela tem uma ficha de limpeza. Então, o que acontece? Cada vez que a moça vem, ela limpa, ela anota, digamos que a sala foi limpa, a sala da faculdade. Então, você consegue saber quando que foi, se estava tudo ok, né? A mesma coisa, ela pode testar ali os equipamentos, né? Ó, e ela pode também, ela vai comentar se tem alguma lâmpada que ela precisa fazer o reparo. Então você sabe desde quando, é claro que dela também tem um outro procedimento, mas vejam que interessante, uma coisa simples, né? Que você consegue monitorar quem fez a limpeza, o que aconteceu, tá? E até é fácil também, por exemplo, se você tem anotado, se alguém perdeu um casaco, alguma coisa assim, também a pessoa que limpou também entregou no local lá, deve ter um achado de perdido, né? Agora ninguém está tendo com a questão da pandemia, né? Ninguém tem a questão de esquecer o casaco ou guarda-chuva. Beleza. Na ficha de limpeza, nesta fase, o local de trabalho tem um material indispensável, está arrumado e limpo. Os servidores preenchem a ficha de limpeza. Conteúdo da ficha de limpeza: pontos a limpar,
e a sua frequência, sempre que haja sujeira, diária, semanal. Meios de limpeza, desperdícios, trapos, baldes, vassouras, aspirador, detergente, remoção, como é que vai acontecer a remoção, e a questão dos contentores para sucatas. Então, assim, ali ela tem uma ficha, o que eu quis mostrar é uma ficha que fica aqui na própria sala, tá? Mas ela também tem toda uma ficha para acompanhamento. Legal? Bem bacana, né? Vocês viram que o que a gente está conversando é algo simples, chamado de housekeeping, né? A tradução, se fosse pegar no inglês, né, seria tipo de housekeeping, e lá no Japão é algo tido também como algo simples, né, como não é uma coisa simples, né, e é interessante porque como você faz toda uma mobilização na empresa, faz um evento, faz filmagem, coisa e tal, o pessoal se empolga, e daí todos eles estão super motivados para fazer mudanças, tá? Então, que nem eu comentei no nosso primeira parte da aula, o 5S, ele é muito utilizado para implantar a ISO 9001. Então, assim, o primeiro passo é você ter a mobilização, o comprometimento de todos, e daí você vai, né, com o processo de implantação da ISO 9001. Então, tipo assim, um inicial ali. O quarto senso, né, a respeito da higiene, asseio, saúde, padronização. Então, na prática, consiste: mantenha o nível de limpeza do local de trabalho, das máquinas, dos equipamentos. Defina os padrões e implemente programas de melhorias. Motive as pessoas através de painéis que reflitam as melhorias conseguidas pelos servidores. Né? Que daí os painéis, o pessoal vai vendo de outro departamento, todo mundo quer fazer melhor do que o colega. Promova o controle visual. Aí a prática do 5S vai deixar o ambiente limpo e organizado, mas não é apenas isso. O mais importante é o que acontece dentro de cada um, né, à medida que vai praticando e aprofundando os conceitos. A prática do 5S é um caminho de crescimento do ser humano. Tá ali. Depois eu vou bater uma foto, vou mandar uma foto no grupo de uma coisa que eu visualizei aqui, tá? Vou mandar no grupo, mas depois às 10. Padronizar. Ser organizado para reduzir a desarrumação. Criar um ambiente de trabalho que fomente as sugestões vindas do servidor. É sempre possível melhorar o posto de trabalho, não se conforme com a situação atual. Lembra quando a gente começou a falar um pouquinho ali a respeito dos princípios da qualidade, os princípios trazidos pelo Guru Deming, né? Então, é a questão da melhoria, não é tipo assim, uma vez eu melhorei meu ambiente de trabalho. Não, uma ideia de você, né, repensar continuamente ali a melhoria. Benefícios de se padronizar. O trabalho diário se torna mais agradável, né? Vai reduzir o estresse do pessoal, você vai ter atividades padronizadas, melhoria do desempenho global, consolidação da equipe de servidores e maior autonomia, e o sentimento, né, de reconhecimento e de responsabilidade mais forte de cada um deles. Então, as pessoas vão se sentir reconhecidas pelos que elas fizeram, e elas também vão se sentir responsáveis por cuidar do seu ambiente, né? Então, você vai fomentar a padronização, e tudo que a gente foi vendo vai fazer com que elas se sintam, né, tipo, responsáveis pelo seu espaço. Quinto senso é a questão da autodisciplina, né, da manutenção. Disciplina. A disciplina, ela é uma qualidade, né, pessoal, difícil de quantificar e talvez seja dos 5 sensos, né, o mais difícil de atingir. Praticar ou sustentar é executar o que está estabelecido com os colegas, com a empresa e com a comunidade. Objetivo: manter uma atitude de esforço contínuo por parte de todos. Aqui tem uma figurinha, que tem todo o material também falando sobre o 5S, ele diz assim, o senso de autodisciplina é a parte mais empolgante do 5S. Com este senso, assumo responsabilidade de fazer o que eu devo fazer. É uma sensação boa, capaz de assumir os desafios e superá-los. Tá? Então, vamos ver, vamos aprender juntos, está na hora da atividade. Lógica do trabalho em dupla, eu compro a cartolina e você faz o resto. Tipo, não, né? Não é assim, um compra a cartolina e o outro faz o resto, né? Na verdade, é uma questão do comprometimento de todos, né?
Ó, então assim, ó, o que eu vou passar para vocês, né? Aqui não é atividade, mas só trocando, Mas se você, né, enfim. E pior que depois de um tempo o cara fala, beleza, compra só a cartolina que, sei lá, garanta a minha nota, né? Como será o dia D? O dia D é o dia em que iniciamos na prática a implantação do 5S. Será um dia diferente, onde todas as pessoas da empresa se envolvem, praticando os três primeiros sensos. Então, o que acontece? Da nossa disciplina, né, gestão da qualidade, eu gosto de, apesar de a gente estar fazendo online, eu quero trazer para vocês, tipo, o máximo de informação para saber, assim, não é só a questão assim, não, porque tem a teoria, eu quero mostrar para vocês assim, ó, se eu quiser começar agora, como é que eu posso fazer? É isso, tá? É isso. Né? A gente vai ver isso para vários conteúdos, tá? Então, que a gente falou, ó, é um dia diferente, né? Todas as pessoas da empresa vão se envolver, né? Para ser aquele mesmo dia a dia, realizar registros fotográficos antes do dia D, que aí você pega o pessoal desprevenido, né? Tipo assim, para ver como é que era, né? Não é para fotografar as pessoas, é para fotografar o ambiente de trabalho, como é que estava, né? Então aqui, ó, um exemplo do cronograma do dia D. Ó, início, 7h30 às 8h, chegada dos funcionários à empresa. Depois, café da manhã, tá? Aqui tem quem é o responsável. Abertura, restaurante, ó. Início das atividades nos seus postos de trabalho. Então você vê, olha aqui, ó, que foi feito, né? Todo um início, né? Tipo um café da manhã com a equipe, né? Início das atividades nos postos de trabalho, né? Quanto tempo vai levar? Aí depois, atividades diversas, retomada das atividades normais. Almoço, churrasco oferecido. Retomada das atividades normais, auditoria nos departamentos e o encerramento das atividades do dia D. Então, eles fizeram e a saída da empresa, tá? Então, é um dia especial, faz toda uma introdução, café da manhã, o pessoal vai para justamente trabalhar os 3 censos, que foram comentados com eles a respeito dos 3 censos. Você já tinha aquelas imagens fotografadas de alguns dias antes para fazer o comparativo antes e depois, e daí você faz aqui, ó, a auditoria nos departamentos para ver como é que ficou o antes e depois. É o dia D, né? Dia D era por causa, né, do... Aí tem lá, vocês aprenderam na Segunda Guerra Mundial, que era tipo aquele tal do dia D. Passo a passo do dia D, chegando o dia D, definir os recursos, mobilização e envolvimento a serem utilizados. Então você vai ver, tá, vou botar faixa, banner, vamos lá até fazer boné, né? Como é que vai ser a festa de confraternização, como é que vai ser o pós-atividade, né? A logística especial para o dia D, local de separação e destino, os materiais, onde é que vai ser descartado, né? Concertos, produção, tudo isso e as dinâmicas que vão ser feitas pensando no passo a passo. Aí tá. Executar o planejado. Todos, né? Todos, efetivamente todos, botando a mão na massa, né? Sem aquela questão assim, eu sou o supervisor, eu não mexo nada, você tem que fazer tudo. Então, assim, todo mundo vai estar lá se ajudando. Então, o funcionário está, né, solicitando ajuda, o cara vai lá também, auxilia, ok? Coletar dados para ajustes, registro necessário. Aí aqui os 3 censos, né? Os 3 primeiros censos. Então, ali o passo a passo. Tirar tudo dos locais. Selecionar o necessário do descartável. Pesar e direcionar o local, né, para o local adequado de descarte. Limpar e ordenar os ambientes, identificando as fontes de sujeira. Recolocar o material necessário nos locais segundo os critérios, necessidade e proximidade. Então, quanto mais você precisa, mais próximo de você, o que for ocasional pode ficar mais distante, e o que é necessário vai descartar. Identificando visualmente, com cores, com etiquetas, né? Sinaliza o ambiente. Finalizando. Aí você vai medir o descartável por categoria, disponibilizado, conserto e lixo, exibir algumas fotos e filmes feitos, né, para finalizar ali e ver como é que o pessoal se dedicou, o pessoal gosta, comparar o antes, o durante e o depois, divulgar os resultados, implantar e divulgar avaliações, aprender com o dia D, né, tipo assim, o
que a gente podia ter feito diferente, sei lá, levou mais tempo para o pessoal começar, o que né, até algumas coisas que o pessoal sugere ali que poderia ser feito. Vai ser legal, esse feedback também vai ser bacana. Alterar e implantar padrões operacionais e a melhoria contínua do ambiente. Esclarecendo um pouco mais. O objetivo aqui, ó, avaliação dos ambientes de trabalho. O objetivo desse programa é definir e disponibilizar uma metodologia que permita a autogestão dos ambientes de trabalho pelos responsáveis pelas unidades operacionais com foco na organização, na saúde e segurança, na padronização e na disciplina, visando a melhoria contínua dos ambientes. Abrangência, todas as unidades, sua força de trabalho e seus ambientes. Valores agregados aqui no programa. Educar pelo exemplo e perseverança, o envolvimento e comprometimento de todos é fundamental para o sucesso. A qualidade, né, ela tem que ser vista não como um evento passageiro, né, é claro que eles vão ter a questão do dia a dia, mas é de fundamental importância que eles percebam, né, que isso é algo que a empresa quer que permaneça, e que as pessoas elas tenham depois, né, que elas conservem esse ambiente limpo e buscando cada vez mais melhorar. Ambientes de trabalho, né, organizados, limpos, seguros, sem desperdício e sem materiais necessários, que além de tornar o ambiente mais agradável, causa uma boa impressão para um cliente que lá chega e também vai diminuir os riscos de acidentes. Ambiente de trabalho onde as pessoas interagem de maneira ética e saudável. Vai deixar eles mais motivados, mais satisfeitos, né, e vai melhorar o desempenho das pessoas. E, lembrando, né, valores agregados, a responsabilidade, a melhoria contínua é responsabilidade de todos. Todos são responsáveis pela melhoria contínua. Princípio da utilização, selecionar o que se precisa conforme a utilidade e frequência, né? Aqui explicando um pouco a respeito do princípio da utilização. Então, assim, ó, princípio da organização, cada coisa no seu lugar. Aqui é interessante, até queria ver, ó, a questão da imagem. Lembra que a gente falou de fixar as coisas na parede? Olha a diferença, né? Aqui também não sabia que está com o pessoal de medicina veterinária, mas olha a questão assim, ó, da praticidade de você conseguir pegar uma ferramenta, né? E ela todas organizadas, né? Já é diferente, por exemplo, assim, ó, talvez vocês já passaram por isso, que você às vezes vai numa oficina e daí tá tudo dentro de uma caixinha, beleza? Só que daí ele pega um, daí ele fala, não, não é essa, não é essa, não é essa. Aqui não, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá. Tava na tela, né? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ela tá bem certinho nas medidas ali, ó. Tá vendo, ó? As ferramentas todas. Então, realmente fica bem mais prático. Daí aqui, ó. Lembra que a gente falou de etiquetas, de post-its também? Dá para trabalhar o seguinte na organização, ó. O que você usa toda hora, bota uma etiqueta verde. Vai ficar no próprio local de trabalho. O que você usa todo dia, mas não o tempo todo, toda hora, etiqueta azul. Coloca próximo ao local de trabalho. O que você usa toda semana, bota uma etiqueta amarela. Professor, eu quero mudar as cores, beleza? Aqui uma sugestão. Né? Só que é importante que todo mundo use o mesmo padrão, que daí fica fácil de um departamento para o outro, fica fácil. Então aqui ele dá com uma sugestão que foi usada numa empresa. Então assim, nessa empresa era assim, ó, com essas cores, né? Então, etiqueta amarela, coloca um pouco mais distante ou em armários. Por quê? Porque a ideia é que o vermelho sempre chama atenção, né? Então, eventualmente, etiqueta vermelha, aí coloca lá no depósito, lá no almoxerifado, não vai ficar perto do ambiente de trabalho da pessoa, tá? Então é vermelho, amarelo, que nem a questão do sinal de trânsito, né? Verde, só que daí eu tenho uma etiqueta a mais que é o azul, tá? Entre verde, amarelo e vermelho. Aqui, ó, esse é um cartão de não conformidades. Então, tá vendo ali, ó? Tem ali cada um dos censos, não sei se vocês conseguem visualizar, que se alguém olhar pelo celular fica mais difícil, né? Esse material também eu vou disponibilizar ele para vocês. Aliás, esse cenário eu não consegui disponibilizar na hora do intervalo. Censo de liberação de áreas, censo de organização, e daí você tem aqui, ó, cada um deles, quem é o emitente e observação. Então, está disponível na área loteada em local visível.
a responsabilidade da aplicação é da força de trabalho. Só tem validade esse cartão de não conformidades se preenchido corretamente, apontando a não conformidade e planilhado e acompanhado pelo gestor. Então, se eu falei para vocês assim, ó, o que o pessoal vai fazer? Vai fazer um sorteio. Vai ser feito um sorteio para justamente, né, ganhar ali departamento, setor que teve melhor resultado, ninguém vai querer as não conformidades. Então, todo mundo vai cuidar para que isso não aconteça. E também tem um critério, né? Também tem um critério justamente para você mensurar. Obrigado, Sayonara. E também tem um critério para você, né? Para você, porque assim, ó, imagine que eu falo para vocês assim, ó, o pessoal vai ter direito aí, né? Vamos supor assim, ó, os grupos são geralmente grupos de 3, 4 pessoas, então vai passar um final de semana. Ou vai ter um jantar super legal no restaurante mais badalado, ou numa festa mais badalada. Festa não tem, né, professor? Festa na pandemia não tem. Bem, enfim, vai no restaurante mais badalado aqui da região. E daí eu vou pagar para todos os funcionários da equipe. Então, assim, ó, todo mundo vai cuidar para não ter não conformidade. E se for apontado uma não conformidade, né, aquele que recebeu, ele vai querer justamente verificar se realmente houve uma não conformidade ou se foi preenchido errado. Daí ele vai questionar isso, tá? Então, por isso que tem que estar, tem a regra ali do critério, né? Aqui, ó, isso aqui era da subprefeitura da Vila Mariana, né? Uma planilha do cartão vermelho, ó. O número do cartão, né? Descrição, data de identificação, quem emitiu, data prevista para a solução e o responsável, tá? Para resolver ali o problema dos cartões vermelhos. Aqui um exemplo da estrutura dos comitês, só que a gente está vendo assim o passo a passo como fazer. Então, eu tenho, né? Aqui foi no exemplo lá da subprefeitura lá de São Paulo, tá? Comitê de capacitação, que daí ela vai criar e vai desenvolver os multiplicadores, que vão levar para diversas unidades ali, diversos colégios. Comitê de facilitação com os gestores, um comitê de divulgação e um comitê de avaliação. Tem vários comitês dos 5S que eles fizeram, tá? Para essa subprefeitura da Vila Mariana. Tá? Princípio da limpeza e conservação pode ser observado sob 2 aspectos. O primeiro diz respeito à limpeza dos ambientes, é o compromisso em manter limpo o local antes, durante e após, né? Respeito que um local limpo e seguro confere às pessoas faz com que elas sintam responsáveis pela limpeza do ambiente. Realmente isso é verdade, né? Se o ambiente está todo limpinho, todo mundo cuida um monte, né? E, na verdade, mesmo que o ambiente não estivesse limpo, as pessoas também deveriam cuidar bastante. Mas, às vezes, acontece, tipo, se o ambiente já não está legal, as pessoas não dão o mesmo atenção ou o mesmo cuidado. Princípio da saúde e da segurança. Esse princípio diz respeito à preservação da saúde física, mental e emocional no ambiente de trabalho, né? Então, você vê aqui, né, a imagem aqui, isso aqui é do teto, né? Desculpa, aqui, ó. E aqui você vê, ó, o computador, ó, com os fios tudo bagunçado, aqueles cabos de lã, ó, fio para tudo quanto é lado. Aqui tem até um fio meio subindo aqui, ó. Se o cara bobear, ele leva o monitor para o chão, né? Aí aqui diz, desculpa, vou voltar aqui, ó. Cuidar da saúde e da segurança de maneira preventiva, né? De forma abrangente, criando um clima agradável de melhoria. Princípio da disciplina. Ó, lembra que a gente falou, quando a gente começou a aula, eu falei assim, às vezes a pessoa diz assim que tem ambientes que se está organizado, o cara sente que tem uma energia boa, o cara diz, tem um fluido, uma energia boa. Então, olha aqui essa imagem aqui, ó. Tá vendo um jardim, que bonito, que organizado? O cara até pensa assim, meu Deus, ó, tô entrando no paraíso. Né? Aqui, ó, organizado, ó. Não tá cheio de entulho e coisa e tal, ó. Tem lá os vasinhos, ó. Tudo bonitinho, ó. Tá vendo? Ó, simétrico, ó. Tá vendo, ó? Tá? Então, basicamente, a metodologia contempla 2 etapas, né? Primeira etapa, um diagnóstico inicial para verificar a situação dos ambientes no início da implantação do programa. E o monitoramento dos ambientes para a verificação da continuidade das práticas de gestão, né? E se sugere, né, ao menos uma avaliação anual de manutenção do programa 5S. Aqui eu tenho, né,
toda a sequência lógica, desde o diagnóstico inicial, padrões e chaves importantes, divulgação inicial, nas áreas, desculpa, aqui, ó, criação dos 5S, vem para cá, elaboração de procedimentos, treinamento, né, projeto 5S nas áreas e validação das auditorias. Aqui é bem interessante porque eu tenho os 5S, né, e eu tenho uma avaliação, ó, de como é que está, ó, em relação à utilização, organização, limpeza, asseio ou higiene, né, e a disciplina, ó. E daí, ó, eles vão pontuando, ó, como é que está ali a área. Diz assim, ó, durante a etapa das fotografias, o avaliador deve registrar as oportunidades de melhorias percebidas no diagnóstico inicial. Então, no primeiro ele fez um diagnóstico e ele faz um comparativo. O que ele tinha, né, o que se tinha identificado como possível de melhorar e como é que está agora. Em formulário apropriado, registro das oportunidades e melhorias dos ambientes. Posteriormente, o mesmo formulário será utilizado para registro da avaliação das melhorias implementadas. Aqui um exemplo também do material, né, ó, oportunidades de melhorias identificadas no diagnóstico inicial. Do laboratório. Aí aqui, ó, em relação aos armários, as ferramentas, tá? Planilha de avaliação da qualidade no ambiente. Aí eu tenho o avaliador, né, ó, período, biblioteca e sala de aula, administração, apoio, e aqui os itens de verificação. Aqui como é que funciona a pontuação, né? Já que a gente falou tanto de premiação, então eu tenho toda uma pontuação aqui, ó, acima de 80% de qualidade de disseminação das práticas, de 60 a 80, de 40 a 60, de 20 a 40, e aqui ele vai dando uma pontuação, né, para justamente conseguir fazer de uma forma mensurável e conseguir demonstrar por que um foi o vencedor ali, né? Qual foi o vencedor? Aqui o exemplo, avaliação mensal do programa. Aqui um exemplo de cronograma, mostrando para vocês as etapas, né? Isso é um material, assim, para que vocês, né? Professor, quero dar uma olhada, quero implantar na minha empresa. Aí tem ali algumas sugestões ali, como é que foram feitas. Então, algumas dicas ali finais. Diagnóstico inicial, primeira avaliação. Não esqueça que é importante envolver todos no processo de sensibilização, né? Não adianta você se empolgar, querer fazer toda uma mudança e, tipo, não conseguir com que os funcionários se sintam atraídos a fazer as alterações. Ó, algumas imagens, ó. Fotos coloridas facilitam o acompanhamento das melhorias. Ó, o antes, a mesa cheia de papel. Ó, o depois, ó. Já está melhor, né? Tem mais aqui, deixa eu ver. Registrar o parecer, né? Quando diante do desafio comum, todos somos forças, a questão da força de vontade. Beleza, senhores, aquela partezinha final ali, eu passei de uma forma mais sucinta, que era justamente para que a gente... Deixa eu voltar aqui na apresentação para não ficar com o... Esse é um material bem completo, que eu postei para vocês ali a respeito do 5S. Depois ali tinha mais uma parte ali com dicas, mas ele é bem legal, ele tem todo um cronograma. Pessoal, quero dar uma olhada como é que foi implantado no outro local. Tem o cronograma, vocês viram ali que você tem toda uma ficha para pontuação, a ficha de não conformidades. Para montar o material, nem sempre você encontra nos livros, né? Então você pesquisa, vê outros locais que já implantaram, que tem, né? Vê de um outro material e daí ficou bem legal, ficou bem completo ali esse material para que a gente consiga visualizar e trabalhar. Beleza? Vou parar a gravação, depois a gente pode fazer mais uma outra gravação de um outro ponto com vocês, aí a gente posta também, mas vou parar a gravação, que às vezes alguns ficam inibidos ali para comentar, e queria trocar uma ideia com vocês ali a respeito do 5S. Beleza?